Diga glória a Deus. Povo de Deus, bom dia, irmãos. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui nessa manhã e junto a gente poder estar compartilhando uma palavra. Amém, irmãos? Nós estamos vivendo uma série de mensagens onde eu sempre estou trazendo a exposição da palavra de Deus. Nós estamos percorrendo desde os primeiros homens de fé e hoje nós chegamos a Jacó. Vamos falar sobre Jacó. Amém, igreja? O tema da nossa mensagem é de Jacó para Israel. De Jacó para Israel. Esse nome ele tem bem cedo, devido ao seu nascimento e a forma que como Jacó nasceu, de ser dois irmãos gêmeos. O primeiro irmão está saindo e Jacó está agarrado em seu calcanhar. E ele recebe esse nome, suplantador. Jacó significa suplantador, aquele que segura no calcanhar, aquele que quer passar na frente do outro. E é essa impressão que quando Rebeca tem dar à luz, ela fala assim, olha, esse aqui é peludo, se chamará Esaú. E o outro se chamará Jacó, porque parece que ele quer puxar para tomar a frente do outro. E de repente, no meio do caminho, há uma mudança de nome. Há uma mudança. Se a gente olhar na Bíblia Sagrada, parece que a identidade das pessoas ela vem mudando. Por exemplo, você começa com a Bíblia Sagrada, é o povo hebreu. De repente, no meio do caminho, vira o povo de Israel. E no final, vira o povo o quê? Judeu. Então, você está percebendo que há uma mudança de identidade? E é sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje. Gênesis capítulo 25, versículo 23. A primeira coisa importante que você precisa saber sobre Jacó. Gênesis capítulo 25, versículo 23. Gênesis capítulo 25, versículo 23. Diz assim, o Senhor disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo. E o maior servirá a quem? O menor. Então, deixa eu só explicar para você nesse exato momento o que está acontecendo. Essa é uma palavra do Senhor para Rebeca. No momento da sua gestação, há uma cólica muito forte. E de repente ela pergunta para Deus, o que está acontecendo na minha barriga? Né? Não é uma cólica comum. E ela percebe isso. E Deus fala para ela, dentro do teu ventre há 2 nações. É a primeira vez que aqui não precisa de um raio-x para saber o que tem dentro da barriga. Deus traz a completa revelação daquilo que tem. Então perceba, ele diz, olha, vai haver 2. Então um filho se tornará maior do que o outro. E tem um detalhe, é o caçula. Porque naquela época era muito comum o primogênito ficar tomando conta de tudo. Mas nesse exato momento há uma promessa uterina, como a promessa de Jeremias, como a promessa de Isaías, desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi. Então a promessa ela já está clara. Não há uma dúvida sobre uma? Há uma dúvida? Não. Mas agora há um sentimento. Preste muita atenção, só vou entrar um entre parênteses aqui, no versículo 28, diz assim, ó, versículo 28, amava Isaque a quem? A Esaú, porque caçava e era o seu gosto, mas Rebeca amava mais quem? Então, só um entre parênteses para você poder entender. Há um filho que tem uma promessa garantida por quem? Por Deus. Iria acontecer. Jacó seria o sucessor de Isaque na herança profética. Mas de repente, dentro daquela casa, há um sentimento que predomina. Isaque diz, eu gosto mais de Esaú, porque esse rapaz caça, traz cada caçada, faz cada guisado. Eu gosto desse menino, esse menino aprendeu comigo. E de repente a Rebeca olha e fala, eu gosto mais de Jacó. Jacó tem a promessa. Então, deixa eu só entrar um entre parênteses aqui. Ó. Tome cuidado com o teu sentimento.
Tome muito cuidado com o seu. Existem pais que amam os seus filhos, mas são incapazes de agir com a verdade. Não deixe o teu sentimento te cegar, porque muitas vezes o que atrapalha na nossa jornada é os nossos sentimentos. Então tome muito cuidado. Mas eu amo, mas olhe a verdade, porque muitas vezes o que está sendo difícil para alguns pais nos tempos de hoje é olhar além daquilo que sente. Que parece que só amar basta e tudo resolve. Não resolve. E dentro dessa casa está acontecendo isso. Dentro dessa casa está uma mãe dizendo, eu tenho o meu partido, eu amo demais ele. O pai está dizendo, eu amo demais esse aqui. E aquilo começa a mexer com a cabeça de quem? Dos filhos. Esse é só um entre parênteses rápido para você poder entender. Agora, veja, esses dois meninos crescem. O texto vai dizer assim, que eles estão A Bíblia, a genealogia da Bíblia, ela é assustadora. Você vira uma página, eles estão nascendo. Você vira outra, daqui a pouco já estão se casando. Já vira outra, já está com 60 anos. A dinâmica, ela é muito rápida das Escrituras. Agora, preste atenção em alguns detalhes. Jacó cresce ouvindo isso. Você tem a promessa. Você que vai assumir. Você que vai governar no lugar do seu irmão. Está dando para você entender que isso aqui está claro para Jacó e dentro daquela casa? Então imagina o comportamento de Jacó olhando assim, eu vou ficar no lugar do meu. Olha o meu pai assumiu tudo do meu avô Abraão, recebeu tudo. Isso aqui vai ficar para mim. Então ele olha o prestígio que o pai tem, a glória, os serviçais. Ele olha para tudo isso dizendo, olha, eu que vou ficar. Se é eu que vou ficar no lugar do meu irmão, eu tenho que dar um jeito de essa primogenitura chegar em mim logo. E aí Jacó percebe, o seu irmão vai sempre para a caça e volta cansado, volta com fome, porque numa caça nem sempre no primeiro dia ou na primeira hora você consegue pegar alguma. Então ele aproveita de um momento. E o texto vai dizer isso. Preste muita atenção nisso aqui agora, Versículo 33, Gênesis 25, 33. Então Jacó disse, Jacó aproveita de um momento, jura-me hoje. Jura quando? Hoje. Jura-me hoje. Não é amanhã nem depois, mas preste atenção hoje. Jura-me. E vendeu a sua primogenitura a Jacó. Versículo 34. Jacó deu pão a Esaú. E o guisado do quê? E ele comeu, ele bebeu, levantou-se e foi, e assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então, olhe para mim agora, preste atenção. Jacó, olha a cabeça de Jacó. Peraí, eu tenho a promessa, mas eu preciso de uma forma, de um jeito, para conseguir tomar isso de quem? Do meu irmão. E aí ele aproveita de um momento, meu irmão está cansado, está com fome, começa a fazer um guisado, e ele fala, jura para mim. Eu só te dou o meu guisado, só te dou pão se você jurar para mim hoje que você está passando o direito da primogenitura para mim. Você percebe que Jacó, ele tem um plano arquitetado para ficar com a promessa de quem? De Deus. Agora preste atenção, é sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje. É aqui que o evangelho parece que se tornou cansativo para algumas pessoas. Porque muitos de nós estamos às vezes como Jacó no seu início, criando os nossos próprios planos. Estamos criando o nosso próprio jeito, o nosso próprio projeto. O plano de Jacó é bonito, parece, ele não quer esperar. O irmão dele até sabe, você vê que ele está dizendo assim, hoje, você quer que eu te juro isso hoje? Não é agora, não é esse momento. A mãe e o pai falou que você vai ficar à frente. Eu sei o momento. Não, me jura hoje. A pressa de Jacó, no coração dele, a ansiedade dele, começa a tomar conta para ele criar o seu próprio plano. E é o que começa a estragar a nossa vida. Quando a gente decide criar os nossos próprios planos, os nossos próprios projetos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não fabricamos os nossos planos. Nós não fabricamos os nossos. Não fabricamos. Por quê? Porque caminhamos na direção daquilo que Deus já projetou.
Nós caminhamos na direção daquilo que Deus já projetou. Então, para que criar esse plano? Por que nós estamos dentro de uma igreja criando planos e planos e planos e planos? Os meus planos para 2026, os meus planos essa semana, os meus planos vai ser esse, os meus planos. Para que criar tanto plano? Porque o que está nos cansando como igreja e como povo de Deus é que nós estamos criando um monte do quê? De plano, ao invés de se tornar o plano de Deus. É aqui que eu quero que você entenda. Jacó não precisava fazer um plano. Ele precisava se tornar o plano. Você consegue dizer isso para a pessoa do seu lado? Você não tem que criar um plano. Mas você tem que se tornar o plano. É o plano que você precisa se tornar. Nós temos que parar de ficar querendo fabricar isso. A cultura do reino de Deus, a cultura do reino de Deus, a cultura do reino de Deus é essa. Nós nos encaixamos na cultura daquilo que o Senhor quer. Nós entramos na agenda dele. Peraí, ele tem uma agenda, Jacó. Ele disse que vai fazer tudo isso. O que você precisa, Jacó? É se encaixar nessa agenda. E muitas vezes nós estamos fora da agenda de quem? De Deus. Por que nós estamos ficando fora da agenda? Porque eu já dei o meu jeito. Eu já dei o meu jeito, eu já tenho o meu plano, eu já tenho o meu projeto, eu já sei o que eu quero, vai ser assim, assim, assim. E é fruto de uma ansiedade do coração de quem? De Jacó. É o fruto de uma ansiedade que dentro de uma casa, um pai que parece que está amando mais um filho e deixando o outro o quê? De lado. Você está percebendo o que está acontecendo dentro dessa casa? Você está percebendo que muitas vezes na sua vida o que está atrapalhando simplesmente é só os seus planos? É só os seus planos. A gente fala assim, mas por que minha vida está desse jeito? Por que a minha casa está desse jeito? Porque o que você está vivendo é o seu plano. Olha se você está na agenda de Deus, naquilo que Deus agendou para a sua vida. Eu disse essa mensagem na sexta-feira para quem veio. No livro de Jó, capítulo 14, versículo 5, a Bíblia diz que os nossos dias já estão o quê? Contados. Os nossos dias estão o quê? E o número dos seus meses está nas mãos de quem? De Deus. E ele diz assim, há um limite do qual você não passará. Então vamos imaginar, Deus colocou um tempo para mim e para você, dentro de uma estrutura que Ele mesmo criou para nos abençoar. Quando a gente está olhando para a promessa de Deus, Deus está dizendo assim, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da onde? Da terra. Todo mundo da família vai ser bendito. A única coisa que você precisa entrar é na minha agenda. Só que parece que Jacó não quer entrar nessa agenda. Porque ele diz que vai dar um jeito. Vou criar o meu projeto. Vou criar aquilo que eu quero. Vou fazer dessa forma aqui, porque é assim que vai acontecer. Então, a primeira coisa e o primeiro erro de Jacó está aqui. Criar o seu próprio projeto. Agora olhe para mim, irmãos. Eu não estou dizendo que você não deve ter projeto nenhum. Não é sobre isso. Não é levar uma vida lá vão ter, sem fazer nada. Não é sobre isso. Porque o problema de hoje, da nossa geração de hoje, não é falta de plano, não é falta de projeto. É falta de pessoas que têm capacidade e sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. É isso que está faltando. Porque vamos pegar na Bíblia Sagrada, por exemplo, você pega o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim, eu estou querendo ir lá pregar na África. Ou melhor, na África não, na Ásia. Eu estou querendo ir para lá. Mas a Bíblia fala assim, em Atos capítulo 16, que ele ouve a voz do Espírito Santo e vai para Macedônia. Ele muda completamente a sua direção. Espera aí, a minha agenda era essa. Era isso que eu queria fazer. É verdade, você queria fazer isso. Mas agora a sua agenda mudou. E essa é a pergunta que nós temos que fazer. Porque talvez nós estamos vivendo uma vida completamente fora daquilo que Deus projetou. E isso é o que produz angústia.
É isso que produz uma vida cristã desanimada, fraca, sem motivação para orar. Agora imagina se nós estivéssemos orando dizendo assim: Deus, me coloca nessa agenda, me dá virtude para estar nela, me dá os dons que eu preciso para estar nessa agenda. Só que nós estamos fora, e quando a gente está fora, todo o esforço que nós fazemos é o quê? É em vão. Então nós não estamos vivendo um tempo com falta de projeto. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas parecem que não ouvem mais a voz de quem? De Deus. Porque se a sua agenda não pode mudar nada por causa de Deus, se não tem nenhuma intervenção divina que você possa alterar a sua vida, é porque você está vivendo o seu próprio projeto. Desculpe dizer isso para você. Mas se na sua vida nada pode ser alterado, tem que ser tudo do seu, então esse projeto é de quem? É de Deus ou é seu? De quem quer. Se você não pode orar, e aí a gente vai dizer assim, a gente criou nos dias de hoje a nossa mais linda desculpa que nós temos nos dias de hoje. Não, porque eu trabalho de... Não é essa frase que nós criamos? Ou trabalho demais, ou não tenho tempo. Nós devemos parar de camuflar a nossa falta de prioridade. Nós devemos parar com isso. Ao invés de dizer assim, eu não tenho tempo, nós temos que dizer assim, eu não tenho prioridade definida. E quando você não tem prioridade é um problema muito sério. Então não é que não tem tempo, não é que trabalha demais, é que você não tem prioridade definida. Então não adianta a gente falar assim, ó, eu amo a minha família. Não, você não ama a sua família. A sua família não é a sua prioridade. Ah, mas a minha vida de oração está fraca, pastor. Mas é porque a sua vida não tem essa prioridade. Sua vida de oração não é uma prioridade. Ela não está definida isso para você. E para a gente entrar naquilo que Deus tem para nós devemos ter prioridade. Amém, igreja? Por que o senhor está falando isso? Porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo, irmãos. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, há tempo para todo propósito debaixo da onde? Uma vida com propósito dá tempo, mas uma vida sem propósito não dá tempo. Então não adianta a gente ficar achando, peraí, eu tenho tempo para fazer os meus projetos, um monte de projetos. Eu não tenho, irmãos. Eu não tenho tempo. Você consegue dizer para o irmão que está só, você não pode mais perder tempo com seus próprios projetos. Por quê? Porque tem um projeto maior. E o que eu quero que você entenda é isso. Por isso que para nós muitas vezes é difícil. Quem está estragando a promessa é nós mesmos. Porque nós criamos o nosso próprio projeto. E aí eu volto para a história. Jacó olha para o seu irmão, faz o seu irmão jurar, o seu irmão jura, come o prato de lentilha, enche o seu estômago. A Bíblia diz que ele despreza a primogenitura, ele não liga. Ele não liga. E aí a gente vai para a página da frente, a gente vai para Gênesis capítulo 25. Eles estão descendo para a terra de Gerar. Lembra que eu preguei domingo passado da terra de Gerar? Eles vão para Gerar. E ali quando eles estão ali, já passou algum tempinho já. E aí ele passa ali, a gente vê agora, a gente tem noção de que Esaú está com a idade de 40 anos. E Esaú se casa com mulheres estrangeiras, trazendo um grande desgosto para dentro da sua casa. E nesse exato momento, Isaac já é um homem muito velho, muito velho. A Bíblia diz que ele já tinha perdido praticamente quase a capacidade de enxergar. Via muito pouco. E num belo dia, olha o que acontece nessa casa. Está Isaac e Esaú conversando. E Isaac fala assim, já estou velho, filho, já estou cansado. Está na hora de eu passar a bênção para você. Está na hora. Ó, a Rebeca. Quê? Como é que é? Está na hora de eu passar a bênção para... E ela estava ouvindo. Ela estava ouvindo. Peraí, ele mandou Esaú ir para caça, matar uma caça, fazer um guisado para mim, para trazer, e ele vai abençoar. Será que ele esqueceu da promessa de quem? Será? Será que Isaac vai fazer isso? Vai abençoar o mais velho por causa que ele ama o mais velho, por causa que ele quer comer uma caça? Será que ele é capaz de fazer isso?
E aí Rebeca sai dali furiosa. Vem cá, filho, vem cá, vem cá. Vem cá. O que foi, mãe? O que está acontecendo? Olha, o seu irmão está indo caçar. Escuta o que a sua mãe vai falar. Escuta o que a sua mãe vai falar. Presta atenção, meu filho. Vai lá, pega 2 cabritos cevados. Vou fazer um guisado que o seu pai gosta demais. Eu vou fazer isso. E aí, escute o que a gente vai fazer. Seu pai não enxerga direito. Ó, seu pai não enxerga direito. Você vai se passar por Esaú. Não, mãe, não tem como. Mãe, eu sou liso, ó. Não tem nem pelo. O Esaú é peludo, não vai funcionar. Se o pai descobrir, ele vai me amaldiçoar, ao invés de me abençoar. Não, fica quieto, filho. Faz o que eu estou falando. Gênesis 27, versículo 3, assim, ó. Ó. Olha só. E agora, pois, toma a sua arma, a tua aljava, o teu arco, e sai para o campo, apanha para mim alguma caça. Versículo 4. Faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para aqui para que eu coma, e para que a minha alma te até que eu morra. Então veja, quando Rebeca ela ouve isso, ela fica desesperada. E ela cria mais um outro plano. Vamos enganar o seu pai. Porque se ele esqueceu, se ele está fazendo isso só para mostrar que ele manda, né? Só para mostrar que ele tem poder para abençoar quem ele quiser, ele vai cair do cavalo. Vamos tomar essa benção. Mãe e filho arquitetado para tomar a promessa. E a grande pergunta que eu me fiz, eles conseguiram. Eles quê? Agora a pergunta é, conseguiram o que de fato? Porque essa frase aqui, eu quero que você preste muita atenção. É uma frase que está no nosso coração. Eu vou conseguir. Mas conseguir o quê? O quê? O que você conseguiu, Jacó, fazendo o seu irmão jurar o direito da primogenitura para você? Pegou ele no momento de fraqueza. O que você conseguiu? Eu consegui a bênção, agora eu estou com a bênção aí. O que você conseguiu, Rebeca? Enganando o seu? O que você conseguiu com isso? Não, agora o meu filho está mesmo abençoado. Será? Será? Será que é bênção? Será que a bênção de Deus ela causa tudo isso dentro de uma casa? Será que isso que eu estou conseguindo é bênção de Deus mesmo? Será? Não, pastor, é bênção de Deus, é bênção, eu estou com a bênção de Deus. Peraí, não estou entendendo. Será que é mesmo? Porque o que está na cabeça de Rebeca e na cabeça de Jacó é que eles o quê? Conseguimos. Sabe aquela sensação? Vencemos, filho. Conseguimos. Ó, agora é nosso. A bênção de Deus é nossa. Nós conseguimos. E parece que não muda absolutamente. Porque quando não é a bênção de Deus, eu gosto muito de um texto que o apóstolo João Batista, o maior profeta que teve, João Batista fala assim em João capítulo 3, versículo 27. Eu gosto desse texto porque ele diz assim, ó: o homem não pode receber coisa alguma se não for dada da onde? Do céu. O homem não pode receber coisa alguma se não for dada da onde? Peraí, então, tudo que Jacó estava fazendo serviu para quê? Para que serviu o que Jacó fez? Não, mas eu consegui. Ele jurou, ele disse, a bênção é minha. Será que isso é bênção? Porque a bênção não é delegada de homens. Amém, igreja? A bênção é delegada de onde? Dos céus. Você consegue dizer para a pessoa ao seu lado? A sua bênção, ela não é delegada de homens.
Mas ela vem de quem? Deus só usa homens para nos abençoar. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Deus só usa homens, só usa, mas é Ele quem delega a bênção. Então, quando a gente para refletir, será que isso foi uma bênção? Não, não foi. E aí a gente vê agora, porque a Bíblia diz assim, que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescentas o quê? O que aconteceu dentro dessa casa agora? Os dois disseram, eu consegui. Vamos ver se é bênção? Aí a gente olha alguns versículos rápidos. Por exemplo, o Isaac. Quando Isaac descobre que ele abençoou Jacó e não Esaú, a Bíblia diz que ele estremeceu. Sabe aquele pai que fica atônito, amargurado? Como é que ela pôde me enganar? Como é que a minha mulher pôde fazer isso comigo? Está em Gênesis 27, 33. A Rebeca agora, ela está com medo de Esaú, sabe por quê? Porque Esaú começa a tramar. O Esaú começa a dizer assim agora, ó, eu vou matar o meu irmão, eu vou matar ele, deixa meu pai morrer, meu pai já está velho, eu acabo com ele. Eu vou matar ele. Então veja, há uma mãe agora com medo daquilo que o seu filho pode. Aí em Gênesis 27, 41, a Bíblia diz que Esaú passou a odiar a Jacó. E Jacó ficou com medo, teve que fugir. Aí eu te pergunto, adiantou? Você está percebendo como algumas coisas que a gente chama de bênção e o estrago que está fazendo na nossa casa? O estrago que está fazendo no seu ministério? Porque tem gente que parece que não percebe, a gente chama de bênção. Não é bênção, é bênção. Não, não é bênção, não. Isso não é uma bênção. Aonde que a bênção você precisa tomar algo no momento de fraqueza de alguém? Aonde que a bênção você precisa encenar um monte de coisa para tomar algo da outra? E aí a gente não quer olhar para o estrago que aquilo que está fazendo dentro da nossa. Pastor, agora que conseguimos ganhar mais dinheiro, a minha mulher não entende. Agora que nós conseguimos isso, agora que nós conseguimos aquilo, agora que nós conseguimos. Não é assim? Mas olha o estrago. Olha o estrago. Você acha que a bênção de Deus ela faz isso? Você acha? Não é o que o texto diz? Imagina, olha o que foi gerado dentro dessa casa. A quebra de confiança, divisão familiar, separação, medo, culpa, trauma, desgosto, a incapacidade de ouvir a voz de Deus, a incapacidade de esperar por Deus. O que melhorou essa casa? Melhorou alguma coisa? A gente tem que tomar cuidado com isso. O que você está fazendo está melhorando alguma coisa na sua casa? Dá uma provocada no irmão, senhor. O que você está fazendo está melhorando alguma coisa? Porque isso aqui é sinais. Porque a gente às vezes ignora. Eu já vi gente falar, eu estou com a bênção de Deus, mas ela olha, a pessoa não quer olhar para trás. Ela destruiu o ministério, ela destruiu tudo na vida dela espiritual, não tem mais nada. O que eu vejo dentro de igreja, muitas vezes ela fala, é benção, olha, agora eu consegui, pastor. É, você conseguiu, mas agora você não vem mais na igreja. Conseguiu. Eu nunca vi essa bênção que tira você de tudo. Eu nunca vi. Eu consegui. Consegui o quê? Você percebe que nesse momento apenas há uma ação humana e não ação de quem? Tudo que Jacó está fazendo é a sua obra. Tudo que Rebeca está fazendo é a sua obra. Até agora não entrou a obra de quem? E aí vem essa consequência. E aí a gente está no evangelho que a gente está vivendo hoje. Dessa forma, a gente olha para a nossa casa e fala assim, meu Deus, estou servindo a Deus, mas como está a minha casa? Como está a minha família? Como estão as coisas? Olha o jeito que eu estou vivendo. E a gente acredita nisso, que a gente vai dar um jeito, eu tenho um plano, eu tenho um plano, eu tenho um plano, eu tenho um plano. E Deus vai dizer para você assim, ó, mata todos os seus planos. Porque os planos que eu tenho é maiores. Quer ver só? Quer ver só? Olha agora o que vai acontecer.
O Isaac fala assim: filho, vai embora. Tô velho, vou te defender que jeito? Como é que eu vou matar também o meu filho? Vai embora. Aí a Rebeca fala: vai para casa de Labão, meu irmão, vai lá para lá. Vai lá, lá você foge. Fica lá um tempo, fica lá um tempo. Depois você volta. Quando passar a raiva do teu irmão, você volta. Vai lá, dá um tempo, esfria. E o Jacó pensou: vou para lá então. Você percebe que Jacó está indo, mas está indo sem a benção? Está indo sem nada. Ele está indo sem algo, sem levar nada, absolutamente nada. Pega algumas coisas, ele está fugindo do seu irmão, sabendo que a qualquer momento o meu prazo de validade é a vida do meu pai. Meu pai morreu, acabou. Então, vou embora. E ele vai. Ele está indo embora de casa. Até que no meio do caminho, Deus aparece. Até que no meio do caminho, o quê? Deus aparece. E aí a gente fala assim: por que Deus vai se intrometer nisso? Se foi você que fez essa mentira toda, se foi você que enganou, se foi você que fez isso, para que eu vou me envolver numa coisa? Eu imagino a cabeça de Jacó também. A promessa, ela acabou. A promessa, ela o quê? Acabou. Olha minha casa, como é que tá. Eu estou fugindo para uma terra que eu nem sei como chegar lá direito. Nem sei muito bem onde o meu tio mora. Então imagina, Jacó indo embora, e aí ele chega e deita em um lugar, pega uma pedra. Olha o travesseiro de Jacó agora. É uma pedra. O travesseiro de Jacó é uma pedra. E aí ele deita ali para dormir, descansar. Cansou de tanto andar, caminhar, e não acontece absolutamente o quê? Nada. E aí entra a grandeza de Deus no sonho. Nesse exato momento, em Gênesis capítulo 28, versículo 13, é o encontro de Deus com Jacó. O encontro de Deus com quem? Com Jacó. Ao encontro. Mas de que forma? Em uma visão. Ele deita para dormir e tem um sonho. Olha que sonho emblemático. Ele vê uma escada. Da onde ele está até o céu. Anjos subindo e descendo. Como se dissesse, tudo que você vai receber vem da onde? Do céu. Tudo vem do céu. E Deus, nesse exato momento, abre a boca para dizer: a promessa continua de pé. Deus começa a falar com Jacó através do sonho. Eu vou te abençoar, assim como eu fui com o seu avô, Abraão, com o seu pai, Isaque, eu serei com quem? Contigo. Eu vou te abençoar, eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu vou te livrar. Tudo que eu prometi, eu vou cumprir. A promessa está de pé, mesmo você mentindo, enganando, trapaceando, mesmo assim eu estou com você. Como se dissesse, o erro não apaga a promessa de Deus. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está ao seu lado, o seu erro não apaga a promessa de quem? Não apagou. Deus está dizendo assim, olha, continua de pé. E aí quando Jacó desperta desse sonho, ele fala, meu Deus, tão terrível é esse lugar. O Senhor estava aqui, eu não sabia. E aí ele decide fundar a primeira igreja. Aqui será a casa de quem? Ele chamou aquele lugar de Betel. Aqui será a casa de quem? Mas olha só, irmãos, olha só. Para você ver ainda. Aqui ainda não era um Jacó transformado. Mesmo que Deus o encontrou, mesmo que Deus fez promessa novamente, agora, qual seria a postura que Jacó deveria ter tido? Bom, Deus falou comigo. Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, porque eu fui um pecador, eu enganei meu pai, eu enganei meu irmão, eu aproveitei tudo, eu me apressei, me perdoa. Mas não tem essa conversa. Sabe qual é a conversa dele? É a conversa de que muitas vezes nós fazemos. É um reflexo, muitas vezes, da fé que nós estamos vivendo. É um reflexo de uma falta de profundidade com Deus.
Porque se você perceber também na fala de Deus, você vai perceber, olha só, olha o que Jacó está falando para Deus. Gênesis 28, 20. E Jacó fez um voto dizendo, ele fez um voto. Se Deus for com quem? Me guardar desta viagem que faço, se me der pão para comer, veste para o quê? E eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu. E com essa pedra tenho posto por coluna, será a casa de quem? E tudo o que me deres, certamente te darei o quê? Olha a reação de Jacó. Deus está... Tudo que Jacó está pedindo, Deus já falou que queria o quê? Por que você está pedindo a mesma coisa que Deus já falou que já ia o quê? Está vendo como às vezes a gente não consegue entender a promessa e a profundidade daquilo que Deus tem para quem? A gente está todo dia pedindo. Por que você está pedindo? Benção para a família, benção para casa, benção para isso, benção para aquilo, benção não sei o quê, e benção disso. E por quê? É que você não entendeu ainda. Porque quando a gente não tem relacionamento com Deus, a gente só quer aquilo que Deus quer fazer, ou o que Ele pode realizar. Porque isso aqui, para mim, é um contrato. Para mim, isso aqui é um contrato. Ó, se o Senhor me guardar, se o Senhor me der roupa, se o Senhor me der o que vestir, se o Senhor me der o que comer, se o Senhor abençoar, se o Senhor me prosperar, aí eu sirvo a quem? É assim que muitas pessoas continuam vivendo essa fé. Uma fé utilitária, uma fé frágil, uma fé, eu digo até inicial, como a de Jacó, que parece que a pessoa só quer Deus para cumprir a sua agenda. Ele não chama, Jacó em nenhum momento chama de meu Deus, o Deus do meu pai, o Deus do meu avô, não é meu. E Deus está dizendo para ele assim, eu sei que você não é meu, o que eu quero é muito mais do que isso. Não é te dar, é que você seja o quê? Meu. É isso que você não entendeu ainda aqui dentro. Não é sobre o que você vai ganhar. É sobre ser dele. Você ainda não é dele. É isso que você não entendeu. É isso que você precisa entender aqui hoje. E aí, quando eu sou dele, eu entendi isso. E eu sei o que ele tem para minha vida. Então, a minha cabeça, ela muda. Por que você ora, Sérgio? Eu oro por aquilo que eu já recebi. Não é porque eu vou, eu já recebi. Sérgio, por que você vem para a igreja? Por que eu venho para a igreja? Eu venho adorar o meu Deus pelo que eu já recebi. Está vendo como muda a postura? Quando parte do princípio daquilo que eu já recebi. Jacó, você já recebeu. Lê o texto. Tudo que Jacó está pedindo para Deus, Deus falou, eu já vou te dar. Você não precisa me prometer nada. Não adianta, nós não vamos conseguir cumprir isso. E é isso que eu quero que você entenda. É isso que Jesus fez por nós. Quando a gente parte do princípio da cruz, o que eu já recebi da cruz? O que Jesus fez por mim? Então, o meu ponto de partida é a cruz. Então, eu sou grato, eu adoro a Deus pelo que eu já... E parece que a gente está vivendo aquela fé do que eu vou receber, Não, eu já recebi. É o que você precisa fazer, porque ainda você não é dele. Veja que Deus foi para o relacionamento. E Jacó aparece com um contrato. Deus está vindo para um relacionamento e nós estamos vindo com o quê? Um contrato. Não é isso? Seja sincero. Nós estamos vindo com um contrato. Se o Senhor me der, se o Senhor guardar minha casa, se o Senhor guardar meu carro, se o Senhor me der comida, se o Senhor não deixar faltar isso, se o Senhor não deixar faltar aquilo, peraí. Ele já disse que vai te dar. Então qual a minha postura? A minha postura é de gratidão, de adoração, de estar com Ele. Eu quero estar com Ele porque eu já recebi. Ele já me deu. Essas coisas, elas vão surgir naturalmente. Porque onde é que foi a maior destruição? Nesse exato momento na vida de Jacó. É querer ter as coisas de Deus sem ter o caráter transformado. É isso que está matando as pessoas dentro da igreja. As pessoas querem as coisas de Deus, mas sem estar com o caráter o quê?
Transformado. Porque Deus está preocupado mais com a parte de dentro, não é a parte de fora. Para Deus é rápido. Olha a vida de Isaac. Olha a vida de Abraão. Como é que mudou assim rapidamente o lado de fora? Mas ele precisou ser transformado, demorou mais de 20 anos para transformar o lado da onde? Demorou 20 anos. Na vida de Abraão, de Sara, na vida de Isaac. Não foi do dia para a noite. Por quê? Porque nós lutamos contra isso, irmãos. Não se engane com você, nós lutamos contra isso. Não, pastor, não se engane. Olha para a sua agenda, vê se a sua agenda, Deus está como prioridade. Se Deus é prioridade, se Ele não é, muda a tua agenda hoje. Ou permita que Ele mude, que Ele governe essa agenda que você está, simplesmente você mesmo dirigindo. Hoje é dia da gente olhar para a vida de Jacó e dizer assim, peraí, se Deus foi capaz de transformar a vida de Jacó, Deus é capaz também de transformar a minha. Então eu não preciso mais criar esses projetos doidos que eu tenho criado, não precisa. Porque é isso que vai nos cansar, irmãos, na nossa caminhada cristã. É o que está nos cansando, nos fadigando, porque não gera resultado nenhum. Não termina em bênção. Isso desgasta emocionalmente, psicologicamente. E a pessoa fala assim, eu não aguento mais igreja, eu vou na igreja. A igreja é tudo igual, a igreja é isso. Não é. É porque você não entendeu ainda o motivo. A sua relação ainda com Deus é contrato. E quando é contrato, a gente fica exigindo coisa de Deus. Agora, quando a nossa relação é por Ele, eu quero Ele, a gente sabe, a gente entende o que Ele quer fazer na nossa vida. E a gente só se posiciona. Amém, igreja? Deus, eu preciso dessa virtude porque eu sei que o Senhor quer fazer isso. Pai, me usa aqui porque eu sei que o Senhor me chamou lá naquele emprego, naquele lugar que o Senhor me plantou. O Senhor me chamou lá para ser um missionário naquele lugar. O Senhor me chamou para levar a palavra no meu trabalho. O Senhor me chamou para isso, o Senhor me chamou para aquilo. Eu entendi a minha identidade. Tudo muda. Se a gente não partir do princípio do que nós recebemos, nós vamos ficar como Jacó. Se Deus me guardar, se Deus me der, se Deus e se. Aí depois, quem sabe eu sirvo. E é isso que está matando a gente, irmãos. Esse é o primeiro encontro que Jacó tem com Deus. Guarde esse nome, Betel. Porque o outro encontro será em Peniel. Esse é o primeiro encontro, Betel. Ele se encontra com quem? Essa é a primeira parte. Essa é a primeira parte da mensagem. A segunda parte nós vamos concentrar na transformação dele. Guarda isso. Checa isso em você hoje. Olha a sua agenda. Olha a sua agenda. Vê se você está na agenda de Deus. A gente deve levantar todas as manhãs com esse pensamento. Senhor, me coloca naquilo que o Senhor está fazendo. Eu só quero fluir, Eu só quero fluir. Para que nadar contra a correnteza? Eu só quero fluir, Senhor, junto contigo. Do que eu sei que o Senhor está fazendo aqui da minha casa. Me encaixa nisso, Senhor. Me ajuda, Pai. Me faz ter essa bênção para minha casa. Aí você vai ver, a coisa vai fluir. Entra todo com o seu pensamento assim. Coloca no teu coração a partir de hoje. A partir de hoje. Bom, eu não preciso ficar criando coisas. Porque a bênção ela já é minha. Amém, irmãos? A bênção ela é minha. Deus me abençoou. Então não importa o seu erro. A promessa ela continua o quê, irmãos? De pé. De pé. A promessa continua de pé. Por isso que eu estou dizendo para você, não perca mais tempo. Porque não dá, irmãos. Olha para o livro de Josué. Deus falando para Josué, Josué, você já está velho e avançado em dias e muitas terras ficou para conquistar. Onde que eles perderam tempo? No deserto. Ficaram 40 anos perdendo tempo. Murmurando, reclamando. Então não perca mais tempo. Deus tem, um caminho para você abençoado. Amém, irmãos? Todas as famílias da terra serão benditas. Eu sei que quanto é difícil isso acreditar quando a gente olha para alguns cenários dentro da nossa casa. Mas aqui é o nosso grande desafio. Entrar naquilo que Deus está fazendo dentro da nossa casa. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir a Jesus bem forte.